Obrigado, pessoal. Boa tarde. Eu super agradeço o convite que as Catarinas deixaram para o ISA 2017 só ser distribuído após o final, porque é um motivo para vocês não irem embora antes do final da minha fala. Acho que já foi aí uma colaboração entre nós. Esse é um evento que eu tenho acompanhado desde o início, né? Tenho acompanhado o trabalho de Pedro, Rafael e Daniel, etc. E eu percebo como é que é um evento que vem crescendo em qualidade, em quantidade. É um evento que demonstra muito o carinho e a afeição que eles têm pela comunidade de UX Design do Brasil. Isso é interessante porque, se a gente fala num ambiente que seja propício para a criação de sinergias e de que a gente tenha influência dentro das empresas e também na comunidade onde a gente se encontra, é fundamental ter atividades como essa. Eu já estive envolvido com outros eventos, com o Interact South America também, e esse aqui é um evento pelo qual eu tenho bastante carinho. Eu acho que tem essa questão a maneira como a gente percebe que esse evento é criado, é cuidado, a maneira como a comunicação é feita, a maneira como os detalhes são planejados, transparece muito para a gente, e, obviamente, a gente só tem que ficar agradecido por poder fazer parte dessa atividade. Nós ouvimos aqui diversas coisas interessantes, eu, particularmente, amanhã e tarde de hoje, foram bastante inspiradoras, ouvimos pessoas trazendo conteúdos muito interessantes. Eu espero poder também colaborar nesse sentido de trazer uma inspiração, trazer alguma maneira nova da gente ver a nossa forma de atuar como designers ou, mais amplamente, como projetistas. Não sei se vocês lembram, no final, meado dos anos 90, este senhor que aparece aqui na tela, que é o Fukuyama, ele publicou um livro chamado The End of History and the Last Man. Naquele momento, a intenção era dizer que, cessadas as tensões da Guerra Fria, cessadas aquelas tensões entre capital e comunismo, todas aquelas forças opostas que vieram andando até ali, como se esse estado de coisas tivesse se acalmado e a história tivesse parado. Obviamente, quando Fukuyama propôs esse texto dele, ele é um economista, ele considerou forças da economia e considerou algumas questões políticas que se desdobravam no mundo naquele momento. Mas a gente sabe que a gente vive sempre num estado de crise. A gente fala assim, o país está em crise. A gente fala também, eu estou passando por um momento de crise no meu relacionamento, eu estou passando por um momento de crise no meu trabalho, o mundo está em crise, agora o novo governo da França, o que acontece com as forças mundiais, e o ditador na Coreia do Norte. A crise é um estado constante. O Edgar Morin, que é um autor que eu sempre me refiro, ele fala muito dessa questão do estado crísico, que é um estado constante. E que, na realidade, é essa tensão entre o que se é e o que se pretende vir a ser que dá essa tensão, esse tom de crise constante. Todos nós. Quando a Alê contou aqui das experiências dela numa empresa, indo para outra, quando o Thomas mostrou aqui as boas práticas, está assim hoje, vamos mudar para outra forma de nomear gênero, ou tratar, ou enxergar as questões de gênero. A gente está provocando crise, ou está encarando a crise de frente. Isso que está na tela agora é um filme, uma série de filmes, esse particularmente é com Yannis Katz, que chama Vida Fora de Equilíbrio. E também é um desses filmes interessantíssimos lá dos anos 90, anos 80, e que eu gosto muito de me referir quando eu falo que o mundo está sempre em desequilíbrio. A gente está sempre buscando um ponto de controle e, por isso, a gente está sempre em mudança o tempo todo. Mais à frente, o próprio Fukuyama escreveu um outro livro, já no meados dos anos 2000, dizendo que, olha, não era bem assim. Porque naquele momento ele considerou somente questões de economia. E mais adiante ele entendeu que o mundo não parou, a história não acabou. E que a cultura não pode ser claramente separada da economia. Uma coisa não é estanque e separada da outra. Tanto é que a gente continua vendo evoluções na sociedade, na tecnologia, nas relações humanas, nas relações entre os países, etc. Eu gostaria que a gente olhasse agora
para alguns aspectos desse mundo que a gente vive, que é um mundo talvez diferente de há 10 anos, ou um mundo diferente de há 2 anos. Um mundo pós-humano, talvez, como mostra nessa tela. Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é essa questão da quantidade de dados gerados o tempo todo. Fala-se muito de Big Data, né, essa grande coisa que vai gerar informações incríveis, vai mobilizar as empresas, e também o Big Data. O Big Data e o Small Data. Essas duas coisas que estão o tempo todo, o dado que eu gero cada vez que eu uso um aparelhinho desse, e que vai lá para a nuvem, e que depois eu sei que eu andei tantos quilômetros por dia. E que isso pode gerar uma personalização. A gente quer ser tratado como um indivíduo diferente de todos os outros. Alguém também falou aqui hoje sobre não trabalhamos com essa bullshitagem de segmento. A gente está trabalhando com persona, com pessoas. Porque eu não quero saber se eu sou cliente Platinum, sei lá, né, eu sou Robson Santos, com esses medos, esses anseios. E eu quero ser visto dessa maneira pelas empresas e pelas marcas. Um outro ponto interessante é essa emergência da inteligência artificial. Lá no escritório a gente desenvolveu um conceito para uma marca, que é uma dos nossos clientes, que é a Reserva. Era só um conceito, né? Não chegou a ser um produto, mas era um conceito em que eu conseguiria ajudar a construir uma inteligência em que, quando eu precisasse comprar uma camisa, o sistema já saberia, olha, você tem essa calça, esse sapato e esse casaco, então a melhor camisa para você levar é essa daqui. A gente discutiu isso com o cliente, ele achou muito legal, mas não vamos fazer isso agora. Algumas semanas vocês devem ter visto aquele produto da Amazon, que você põe no seu guarda-roupa uma câmerazinha fotográfica, na real, que vai te fotografando todos os dias com seus looks, e depois começa a te dizer, olha, essa blusa aqui está legal para você, e que tal esse outro produto? Então, essa emergência da inteligência artificial e os robôs que estão o tempo todo conosco e muito mais próximo do que a gente imagina. Essa também emergência do dinheiro eletrônico. A gente sabe que o dinheiro, seja qual for a forma que ele tenha, é uma forma de representação cultural. Tanto é que isso se modifica ao longo das eras. Quando a gente fala também da internet das coisas, ou como eu costumo questionar, a internet é das coisas ou a internet está nas coisas? E a ubiquidade. Vocês devem também ter ouvido falar desse projeto, que é o Oli, que é um protótipo de um conceito de um automóvel urbano, baseado em inteligência artificial, né, com a inteligência da IBM, e que ele saberia onde eu vou descer. É uma conversa não entre mim e a máquina, mas é entre mim e uma inteligência, os meus desejos. Porque ele já me entende, já sabe que eu estou nessa cidade a turismo, e aí eu quero passar por esses tais e tais pontos de interesse. Ou se eu vou daqui para o meu trabalho, quanto tempo eu levo e tudo mais. Então, isso já é algo que começa a se desenhar e em alguns lugares já é a realidade. Outro ponto interessante é a gente considerar que tudo isso está nas mãos de pessoas. A gente tem o exemplo clássico da Primavera Árabe, o poder das pessoas. A gente tem os exemplos que acontecem aqui no Brasil há vários anos. As pessoas indo para a rua, gritando contra ou a favor do estado de coisas, não interessa, mas o importante é que as pessoas estão entendendo que nós, sim, temos o poder de mudar a realidade. Mas, ao mesmo tempo que eu considero o poder da multidão, o poder de todos nós, que nem sempre é algo que o indivíduo que o indivíduo vai porque ele acredita, mas porque ele está sendo movido por algo maior, por uma força, né, ou por uma propaganda, e aquilo leva... Sabe torcida de futebol? Quando você está lá e todo mundo vibra, né? E aquilo ali é impossível, você pode não torcer para time nenhum, mas você está lá no meio, à medida que todo mundo... você também vai junto, né? Alguns dizem até, na psiquiatria, existe um fenômeno chamado folia D, que é quando um comportamento de um e de outro vai contaminando todo mundo que está ali. Aí você entra naquela loucura 2, né, que seria a tradução disso. Além do poder da multidão, também é importante considerar o poder do indivíduo. Quantas vezes a gente se espelha numa personalidade? Quantas vezes a gente se espelha ou numa artista, ou num familiar? Então as duas coisas acontecem o tempo todo.
É interessante pensar também o que é o novo. Esse, inclusive, é um artista que eu gosto muito, é o Jaden Smith. Eu sou super fã do trabalho, porque ele é muito interessante. Vocês devem ter acompanhado também algumas notícias, que ele foi, há 2 anos, se não me engano, ele participou da campanha da Louis Vuitton no catálogo feminino. Então, qual é o novo? Qual é o papel do gênero? Que roupa que eu uso? O que eu uso representa o que a respeito de mim? E como é que eu mantenho isso ainda como estado de coisas ou penso em algum tipo de mudança? Então, são todos sinais de mudanças que acontecem por aí. Algumas marcas se mobilizam, por exemplo, como a Converse, que em Nova York criou esse Blank Canvas, que na realidade é uma loja onde você pode personalizar da maneira como você quiser o seu tênis. A gente quer ser personalizado. E é uma coisa muito interessante, porque todo mundo quer ser igual, quer fazer parte de um grupo, mas ao mesmo tempo eu quero ser o diferentão, né? o amado de Jesus Cristo. Né? Então, ainda é um posicionamento que as marcas podem ter tanto no meio digital quanto no meio físico. Tratar cada um de nós como único. E isso, para mim, é uma questão muito importante. O que a gente tem de tradição? O que nos alimenta, que também é um vetor de mudança? Essas 9 colocações, para mim, fazem bastante sentido como orientadores dos nossos projetos. Tanto tecnologia, quanto sociedade, quanto comportamento. Porque nós, enquanto projetistas, estamos criando uma realidade. Nós estamos conformando uma cultura material. Quem esteve aqui no ano passado deve lembrar que eu comentei sobre estratégia para a gestão de produtos digitais, e a Isabel, que infelizmente não está aqui agora, ela fez uma pergunta assim: mas Robson, como é que eu sei que um produto está pronto? A gente falou de um breve framework, aí eu lembro que eu respondi para ela assim: olha, Isabel, sinto muito, mas não está pronto nunca. Sabe isso que o Koji acabou de dizer aqui? Você pode ir evoluindo eternamente. Eu falei assim, porque trabalhar com UX, vou repetir a minha frase, trabalhar com UX é igual lavar louça. Sabe como é que é, né? Você hoje lava, almoça, bota lá, aí lava de novo, aí depois você janta lá. Não termina nunca. Você tem sempre alguma coisa para fazer e é aquela coisa enervante. Mas será que dá para fazer isso de maneira um pouco mais tranquila, um pouco mais sob controle? Esse é um outro foco que eu quero que a gente atente agora, que é o que é andar em círculos. Quando a gente fala, por exemplo, olhando um pouco aqui na história da filosofia e das ciências, esse senhor, René Descartes, foi um dos responsáveis pela conformação da ciência e da forma de ver o mundo como a gente tem hoje. Todo mundo fala, né? Fulano tem um pensamento muito cartesiano. Esse método analítico de dividir tudo em fatias pequenininhas, decompor o corpo humano, associar o corpo como uma máquina, o cérebro como um computador, essa associação do que foi nos dado com aquilo que foi criado por nós. Né? O organismo vive como se fosse uma máquina. Tem uma coisa muito interessante, que sob essa visão, tudo teria um início, tudo teria um meio e teria um fim. Ou, trazendo um pouco para a nossa realidade, teria uma fase de projeto, uma fase de construção e uma fase de entrega. Seja numa campanha de comunicação, seja um projeto de uma motocicleta, seja uma obra. Eu tenho um projeto, eu tenho a construção e tenho a entrega. Isso é muito válido quando a gente fala de produtos como esse, que eu tenho que ter muito cuidado com todas as questões, as variáveis que estão envolvidas num produto físico como esses. Tanto eu tenho que projetar de maneira que isso não cause danos às pessoas que vão usar, às pessoas que vão ser, por exemplo, a forma de descartar. Eu tenho que criar ferramentas para um produto, criar ferramentas para ter os moldes que esses produtos venham a ser conformados. E essa mesma lógica, ela se repete na maioria dos processos de design. Essa coisa de eu tenho um começo, eu tenho um meio e tenho um fim. Quem fez aqui faculdade de design deve ter visto os vários modelos, né, de design. Que eu tenho levantamento, depois eu tenho geração de alternativas, depois eu tenho validação, tenho construção e entrega. E esse modelo que a gente usa bastante, né, que é o famoso Double Diamond, ele foi criado lá pelo Design Council, lá no Reino Unido, e para mim faz muito sentido que ele tenha sido criado pelo Design Council do Reino Unido, que é o lugar onde se originou a Revolução Industrial, onde esse nosso pensamento fabril foi estruturado e vem sendo trazido até o momento. Mas que também é uma flecha, é algo que anda numa direção.
E aí, o nosso querido amigo Tim Brown, né, que todos nós idolatramos, outros mais, outros menos, disse isso aí. Agora, o futuro do design is circular. Então, a gente não anda mais para frente, a gente anda em círculos. Vocês devem ter lido esse material, tem um site muito interessante, que é o Circular Design. Porém, falar em círculos, em formas circulares, não é nada novo. Se a gente pensar, por exemplo, nas mandalas, nas artes de algumas sociedades mais antigas, essas representações circulares estavam sempre presentes. Quem, por exemplo, conhece o trabalho da doutora Nilza Silveira, percebe que as pessoas psicóticas, quando começam a fazer representações, começam por representações circulares, mandalínicas, talvez. O planeta que a gente vive também pode ser, de maneira frontal, vista como um círculo. Diversas formas da natureza têm essa configuração mais ou menos circular. Para a gente entender que essas coisas não são novas. O corpo humano tem muito mais formas arredondadas ou redondas do que linhas retas. A gente não tem isso. Esse modelinho do Circular Design é bem interessante porque essa é a animação que está no site do Tim Brown, que quando eu olho para isso, eu penso assim, onde vamos chegar se nós começarmos a andar em círculos? Então, ao invés de nós sairmos de uma lógica que é de começo, meio e fim, a gente talvez tenha uma lógica que seja de início, meio e reinício. Esse é o modelo que o Tim Brown publica agora, essa maneira de trabalhar o design, não de maneira linear, mas de maneira circular, onde eu tenho uma fase que eu defino, realizo, entrego, entendo, defino, realizo, entrego, entendo, e isso de maneira circular. Para aqueles que viveram e viveram bem os anos 90 e os anos 2000, e tiveram algum contato com as teorias da administração, houve esse tipo de modelo, que é o PDCA. Então, falar em processo circular também não é nenhuma grande novidade. Então, planejar, realizar, verificar, agir. Então, isso ainda é uma forma que já estava aí no nosso forma de pensar. Mais uma vez, lavar a louça todo dia. Sujar, lavar. Mas será que a gente tem que continuar preso nessa eterna roda, nessa forma de início e reinício, andando sempre em círculos? Esse aqui é uma outra representação, alguns de vocês devem conhecer, é a roda de Samsara, que é essa roda que representa o nascimento, vida, morte e renascimento. E o tempo todo eu vou girar em torno disso até que eu consiga me livrar das ações positivas e negativas e chegar num outro estado. Então, a roda de Samsara também tem essa formação circular, onde as coisas sempre têm um início, um meio, um fim e um reinício. Um início, meio, um fim e o reinício. Se a gente pensar sobre outra perspectiva, vocês devem conhecer esse desenho, vem lá da estrutura do código de Fibonacci, né, uma estrutura que se expande ao invés de se repetir. Eu gosto muito dessa representação porque a gente tem, por mais que a gente tenha pontos que sejam radiais a essa estrutura, uma mesma linha vai passar pelo mesmo ponto, porém em distâncias diferentes do centro. Então, a gente teria um processo que seja de início, meio, revisão, evolução e com aprendizado cada vez que eu faço essa revisão. Então, pensar de maneira talvez um pouquinho diferente do Circular Design seja, cada vez que eu aprendo, eu dou um passo para cima. Então, eu não volto para o início, eu passo pelo mesmo problema com algum aprendizado e esse loop vai crescendo em espiral. Não é mais um círculo que simplesmente fica rodando por aí. E é isso que eu, tentativamente, dei o nome, esses alguns rabiscos que eu faço lá no escritório para entender o que eu estou pensando. Esse que eu tentativamente dei o nome de Karma Design. O que as nossas ações causam ao longo do projeto? O que a gente está carregando para a próxima fase? O que eu estou deixando de aprender ou de evoluir? Então, pensando, o que seria esse Karma Design? É algo que, de certa forma, é constante. Então, meu produto nunca vai estar pronto. Eu tenho que encarar isso. Eu não vou ter um produto pronto. Inclusive, vender esse produto para o cliente e dizer isso. Olha,
Eu tenho essa fotografia hoje do produto, mas eu tenho que continuar rodando com ele. É sempre evolutivo, iterativo. E esse movimento em espiral, porque eu sei que ele vai mudar e vai evoluir a cada vez que eu rodar. Eu considero que seja uma visão bastante aplicada e adequada a projetos digitais, uma vez que eu tenha a possibilidade de, a cada iteração, eu mudar um pouquinho, melhorar esse produto. Não preciso nem tirá-lo do ar. Claro, de repente eu tenho que dropar esse cara, tenho que tirar do ar, ok. Mas eu posso, então, continuar com ele rodando muito mais. Opa, desculpem, foi um a mais aqui. Também adequado a projetos de serviços, porque os serviços são vivos, interativos, eles são co-criativos. A cada vez que eu vou num salão de cabeleireiro ou que eu vou numa cafeteria, esse serviço se renova, porque ele está aprendendo de novo. Então eu posso, à medida em que o serviço roda, eu vou aprendendo com ele e avanço mais um pouquinho. Então, o design, sob essa perspectiva do karma, ele nunca vai estar pronto. Ele tem que permitir revisões, inclusive, de processo. Sabe aquela questão do meta-design? Quem já ouviu falar do professor Caio Vassão sabe mais ou menos do que se trata isso. É pensar o processo e rever o processo também, não só o produto e não só o resultado final. E exige melhorias o tempo todo. Como é que eu aplico isso? Aqui eu trouxe um modelo tentativo de como é que eu consigo trazer isso para um dia a dia de projeto, por exemplo. Uma vez que eu tenha criado o meu produto, fiz todas aquelas fases iniciais. Pesquisa, definição, design e depois entrega, o que acontece? Então, essas etapas tentativas de um processo, isso é um modelo também em construção, primeiro, eu preciso sempre avaliar a performance desse meu produto. Uma vez que ele já saiu das minhas mãos e ele está nas mãos dos consumidores, dos usuários, das pessoas, dos seres humanos, etc. Tenho que avaliar a performance o tempo todo. Também considerar a usabilidade e o que as pessoas acham desse produto. Sempre rever tecnologia e mercado. O que acontece no mercado? E também sempre considerar o que os negócios e estratégia também têm a dizer sobre isso. Pensando numa coisa rápida, talvez em 10 dias eu consiga tocar todas essas etapas e, num modelo, isso sendo repetido ao longo de um período maior, eu tenho ao longo de 12 meses, por exemplo, caso eu repita isso a cada 3 meses, esse framework, eu tenho ao longo de um ano 4 revisões parrudas. Então, ao final, eu vou ter, olha, ao longo de um ano, eu fiz todos esses testes, avaliei e tive essas performances. Algumas maneiras de eu aplicar isso. Primeiro, performance seriam mais dados quantitativos. O que o Analytics me diz? Quais são as métricas? O que eu mapeei como métrica interessante e estou percorrendo agora e indo atrás. O segundo ponto, usabilidade de pessoas. Eu posso, desde trabalhar com a inspeção de usabilidade, eu sou bastante fã, e faço esse tempo todo, as técnicas rápidas e sujas. Sabe? Aquilo que você pega o seu produto, vai ali num shopping, ou vai no centro cultural, ou pede para a sua prima usar, e troca uma ideia. Rapidamente ter algum insumo sobre aquilo, para além daquilo que eu sei dentro da minha equipe. Até também testes formais de usabilidade. Concordo totalmente com coisa que ele falou aqui. Bom, eu tenho que rapidamente fazer iterações e trazer resultados para o meu projeto. Então, eu talvez minimizando aí essa dor de ter que refazer algo de maneira um pouco maior mais à frente. Eu preciso também o tempo todo entender o que acontece com o mercado. Como é que os concorrentes estão se posicionando? Quais são as tendências de tecnologia? Quais são as tendências de comportamento? O que está acontecendo de maneira macro, para além do meu produto? E como eu posso aprender com isso? E também, isso é fundamental, eu tenho que o tempo todo revisitar a visão desse produto, eu tenho que revisitar o propósito desse produto, para ver se as evoluções que estão acontecendo estão adequadas àquele propósito ou se aquele propósito tem que ser alterado. De repente o mundo mudou, as pessoas mudaram e a gente muda o tempo todo. E aí eu preciso então rever novamente esse propósito e readequá-lo numa nova estratégia. Eu preciso, então, ter algumas atitudes necessárias para esse tipo de trabalho. Primeiro, eu preciso ter o foco no propósito. Para que esse produto foi criado? Ou qual era o propósito dessa empresa que desenvolveu esse produto? Seja uma empresa interna, uma área interna, ou seja um cliente quem eu atendo. E até que ponto essa solução atende aquele propósito daquela empresa. Então, olhar o propósito é fundamental. Estar sempre aberto a mudanças. Eu tenho parte do conhecimento, as outras pessoas têm outras partes do conhecimento.
Como é que eu equilibro isso e agrego aquilo que eu não sei para a melhoria desse projeto? Um detalhe, e aqui não necessariamente é um projeto de tecnologia digital. Pode ser um serviço de entrega de marmitas para moradores de rua. Cadê a Lê? E também uma próxima atitude é projetar sempre para a evolução. Então eu tenho que entender que o meu conhecimento não é completo, que o produto ou o serviço vai sempre dar um próximo passo e eu tenho que colaborar para isso. E isso, para mim, é a principal questão. Eu sou um dos caras que eu conheço, pelo menos, que eu só sei trabalhar na incerteza. A minha mesa é sempre uma bagunça. Eu não sei que livro eu vou começar a ler, não sei que livro eu vou terminar de ler primeiro. Porque, sabe, essa fluidez, essa coisa lógica fuzzy, né, que a incerteza nos dá e que, obviamente, traz até ansiedade. Talvez tenha sido por isso que o pessoal da organização tenha colocado uma tarja preta, né, para os palestrantes. Legal. Essa aqui é uma frase de um autor, de um psiquiatra, autor de um livro sobre psicanálise, que ele fala o seguinte: em qualquer processo temporal, se tudo se repete, não há processo. E se nada se repete, também não há processo. A repetição pela repetição não vai me levar a nenhuma evolução. Ou a revolução constante, ou a troca constante, também não me leva a lugar nenhum. Então, o processo só existe quando eu repito aquilo que é importante, aprendo e troco o que for importante. Aí evoluo. Então, eu estou pensando em trabalhar de maneira processual, e não só o processo pelo processo. Quando a gente fala em inovação, existem sempre essas 3 grandes pilares. Isso aqui é um slide que eu mostro acho, em quase todas as minhas palestras. Nenhuma inovação ela é só tecnológica. Ela tem pelo menos esses 3 tripés. Isso aqui eu aprendi com Eric Ries. Tem um pilar social, um pilar político e um pilar tecnológico. E eles se interferem. Uma inovação que tenha vindo pelo pilar tecnológico, ela pode influenciar e influencia a sociedade e também influencia a política, e essas 3 pernas estão sempre relacionadas. Falar de UX dessa maneira, então, é falar de pessoas se relacionando com outras pessoas. Claro que esse relacionamento pode ser direto, face a face, e muitas vezes é por meio de artefatos criados por outras pessoas. Experiência do usuário, o vídeo que a Bia mostrou do Norman eu adorei, porque está bem nesse contexto. Então, UX não é uma tela. UX não é o wireframe, UX não é um cargo que alguém ocupa dentro de uma equipe. UX é a experiência que alguém vive, uma expectativa que eu tinha, uma vivência que eu tive e o que sai a partir daí. Isso é a experiência. Nós viemos para cá com uma expectativa, estamos passando por essa vivência e vamos sair com uma experiência. Para alguns melhores, outros piores, mas teremos essa experiência em todos nós. Olhar o outro. Isso aqui são algumas imagens de estudos de campo que eu acho fundamental fazer. Então, a experiência acontece aqui. Por mais que nessa imagem eu estivesse trabalhando para um projeto de um fabricante de tintas, para melhorar a qualidade dos aplicativos dele, a experiência se dá com um todo, não só com o aplicativo. Por mais que eu esteja nesse momento estivesse fazendo o projeto de um aplicativo para um plano de fidelidade ou plano de pontuação, eu tenho que considerar que a experiência é um todo. É quando o cliente vai à loja, como ele escolhe o produto, como ele acessa o site, por que ele escolhe essa loja, aquela outra. Então, tudo isso é a experiência. Se eu estiver, mais uma vez, projetando um serviço para um fabricante de materiais de escrita e de colorir, eu não estou só projetando a interface daquele site, daquele portal. Eu estou projetando ferramentas que vão facilitar com que as pessoas encontrem aquilo que elas procuram, ou aquilo que elas têm necessidade. E eu só vou conseguir ter essa resposta se eu considerar também a experiência como um todo. Então, nosso trabalho é pensar como as relações entre as pessoas se dão e como que esses artefatos mediadores das relações vão tornar essas experiências mais ricas e mais plausíveis. Pensar, por exemplo, uma experiência de comunidade é projetar um evento como esse, que é um artefato também, que é criado. Esse é um ponto fundamental. Nós sempre mudamos e nós sempre somos os provocadores da mudança. Nossas ações provocam reações,
somos agentes, principalmente porque nós somos pessoas que criamos a cultura material. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Robson, por nos iluminar no início da noite de hoje. Pessoal, perguntas para o Robson Santos, então. Esse é o momento. Vamos lá. O tempo já está correndo. Já está correndo. O pessoal está processando ainda, Robson. É muita coisa para absorver, digerir. Vamos lá, galera. Ou podemos ir para o happy hour? Não vale perguntar para o Robson sobre o happy hour, tá? Tem que ser sobre a palestra. Oi, tudo bem? Eu posso falar mais 10 minutos? Não, desculpa. Decisão é da galera aí. Parabéns, curtimos muito, viu? Eu sou o Leonardo, eu queria saber se no Design Karma ou nas tuas consultorias, nos teus projetos, nos produtos que você lançou, acompanhou, nesses ciclos avaliatórios, você chegou a algum momento à conclusão de que o produto teu ou do teu cliente não é mais viável, é hora de descontinuar ou pensar em outra coisa e romper? Você já chegou alguma vez a um momento assim? Sim, sim. E esse, inclusive, obrigado pela pergunta. E esse é o principal aspecto de eu pensar de maneira cíclica e evolutiva. Eu posso dar o exemplo de Souvenir, que também foi desenvolvido lá pelo escritório. Nós eram 6 aplicativos no todo e eram 9 projetos de softwares diferentes, sendo que 3 desses eram para tablet. A gente começou a olhar, por exemplo, performance. O que as pessoas usavam desse aplicativo? A adesão era baixíssima. A performance era muito baixa. A gente começou a perceber dados de mercado. Olha, venda de tablet está caindo. Outra coisa, a gente fez avaliação de usabilidade. Tinha diversos erros. A gente olhou para a estratégia que nós mesmos havíamos definido há alguns anos e falou assim, cara, não se sustenta mais. A gente voltou para o cliente e falou assim, vamos rever o portfólio por essas questões e vamos derrubar esses 3 aplicativos, vamos deixar 3 projetos de software no ar. E o cliente entendeu e aceitou a sugestão, né? Porque éramos nós que tomávamos conta do portfólio do produto. Obrigado. Olá, boa noite. Obrigado pela palestra, foi muito interessante. Eu me interesso muito pelo tema da relação entre a psicanálise com o X. Achei legal saber que também você tem interesse sobre isso. Leio muito Freud, Jung, Lacan, enfim, não vou me estender, vou tentar ser objetivo. Design é sobre pessoas e psicanálise também. Então, até que ponto você acha que Freud, Jung e Lacan podem contribuir para o processo de UX design? Essa aí é profunda, né? Em 2 minutos, responder isso. Vou trazer um divã e fale-me sobre sua relação com seus pais. Design é sobre pessoas, claro, e o que a gente está falando também, a diferença é que a psicanálise clássica, ortodoxa, ela trata do indivíduo. Então, sou eu resolvendo algumas questões e me ajudando a evoluir. Se eu consigo, por exemplo, entender as minhas questões e saber que o outro também tem questões, a gente pode até começar a pensar em termos de empatia, que é um termo que eu até uso com muita parcimônia, né? A professora Carol está aqui. Se eu falar, por exemplo, o Carl Jung tem um trabalho muito interessante, que são os tipos psicológicos, que hoje é uma referência que eu uso em vários trabalhos, que é aquele perfil introvertido, extrovertido, o sentimento, sensação, né, o pensamento, a intuição. Então, só eu entender que existem perfis diferentes de pessoas, já me ajudaria a dizer que não dá para projetar uma solução só que atenda a todo mundo. Eu tenho que, pelo menos, pensar numa maciez intermediária. Robson, aqui. Muito obrigado pela palestra. Eu vou tentar ser bem breve, por quanto tempo. Esse ano a gente teve o F8, teve o lançamento do Facebook Spaces, está tendo robô, inteligência artificial, sendo que tudo isso são coisas que desde a década de 60, 50 a gente já conversa, sendo que hoje é uma coisa nova. Se no futuro do Facebook, daqui a 10 anos, a gente vai começar a ficar tudo na vida digital, ao mesmo tempo que nossas interações estão ficando cada vez mais invisíveis,
Como é que tu acha que o papel de designer vai ser importante nesse futuro? Digital, também invisível. O que é que tu acha disso? É uma pergunta meio... Um designer está envolvido no projeto deste artefato. Assim como um designer também está envolvido no projeto deste artefato. Talvez os artefatos que se virão, os devires aí materiais, sejam outros. Talvez se a gente perguntasse há alguns anos como seriam as relações por causa da internet, a gente fala, tem que fazer um computador com tela maior. A gente não sabe ainda, mas certamente o papel continua existindo. Quem gostou da palestra do Robson, faz barulho aí. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom, obrigado, Robson, mais uma vez.